vídeo eu vou falar sobre um método de simplificação utilizando frases curtas. O que é isso? O cérebro, ele capta melhor mensagens curtas do que mensagens muito extensas. A gente fala, inclusive, por frases curtas e não por frases extensas. Na hora de preparar o roteiro, abusem dos pontos finais. Qual que é a tendência inicial de quem está preparando um roteiro? Pegar aquele conteúdo escrito e simplesmente copiar e colar para o roteiro. No conteúdo escrito vão ter frases, vão ter termos que são de linguagem um pouco mais rebuscada do que uma linguagem de uma apresentação, do que a linguagem falada. E muitas vezes são frases mais longas que são utilizadas ali. Então dividam essas frases, abusem dos pontos, coloquem termos mais usuais do dia a dia, mais fáceis de serem entendidos para aquele público que vai ser feita a apresentação. Aqui eu tenho um exemplo de um texto que eu peguei da internet. O que vocês fariam para montar esse roteiro? Planejem o roteiro como se fosse uma conversa. É muito mais fácil a gente entender quando a gente está conversando com o nosso público. Nesse exemplo, olhem como eu tenho 5 linhas sem nenhum ponto final entre elas, tem algumas vírgulas ali, em que é dito que tem uma movimentação intensa de empresas privadas na direção do uso de biometrias para dar segurança aos seus processos de negócios referentes às áreas bancárias, de saúde privada e de varejo. Disse LVD, o presidente executivo da Abrit. Como que eu simplificaria essa mensagem? Primeiro eu tenho que pegar quais são as informações chaves que eu tenho aqui. Quais que são elas? Eu estou falando de empresas que vão usar biometrias para dar segurança. É isso que esse texto está falando. Então, como que eu resumiria isso? Empresas e bancos cogitam o uso de biometrias para dar segurança aos negócios. Olhem como eu simplifiquei toda aquela mensagem usando mais pontos finais e menos vírgulas, explicando como se fosse uma conversa. Essa frase está muito mais clara de entender do que aquela que eu simplesmente copiei ou colei da linguagem escrita. É assim que tem que estar a apresentação de vocês. É assim que vocês devem simplificar a mensagem de vocês. E eu mantive ali o uso de biometrias, de dar segurança e abusei do ponto final, tirando as vírgulas. Eu gosto bastante dessa frase do Albert Einstein, que ela sintetiza bem o que eu quero falar com esse vídeo aqui. Se você não consegue explicar de forma simples, você não entendeu bem o suficiente. Então, se vocês não conseguirem explicar o que vocês têm que passar de uma maneira simplificada, abusando dos pontos, sendo mais claros, explicando como se fosse uma conversa, vocês provavelmente não entenderam bem o suficiente. Então, simplicidade é o último grau de sofisticação, que é essa frase famosa do Leonardo da Vinci. Mesmo que não seja simples o conteúdo, aquela informação, façam parecer simples, façam parecer claro e fácil de entender. Por fim, eu trouxe um outro exemplo aqui para vocês, que é um parágrafo ainda mais extenso do que o anterior, poderia muito bem ser utilizado para uma apresentação, que fala sobre índice de desempenho escolar da Prova Brasil, comparando a média de desempenho, enfim, uma série de pontos. Como é que eu posso simplificar essa mensagem aqui? Primeira coisa, remover firulas e remover vírgulas. Frases genéricas como é possível observar, é importante, e quando, essas conjunções de ligação, é possível verificar, ou seja, tudo isso é muito mais utilizado em linguagem escrita do que em linguagem falada. Sempre quando eu dava isso em aula, os alunos falavam que tinha gente que dizia ou seja, mas é raro. São poucas pessoas que no dia a dia falam ou seja o tempo todo. Usualmente são termos que a gente não fala. Imagina vocês chegarem para um amigo de vocês e falarem, é possível verificar isso, é possível observar isso. Ou seja, é muito importante usar aquilo. Então é uma linguagem rotineiramente utilizada pela maioria das pessoas. Tudo isso pode ser removido na hora de simplificar a mensagem, porque vocês vão estar traduzindo essa linguagem escrita para a comunicação de vocês na apresentação. Simplificando essa mensagem, por exemplo, o exame das escolas públicas é chamado de Prova Brasil. O desempenho dos estudantes do 9º ano de Pelotas ficou abaixo da média estadual na resolução de problemas, leitura e interpretação de textos. Nesses critérios, os alunos de Pelotas obtiveram apenas 13% e 23% de acerto. Notem como ficou muito mais fácil de entender, muito mais claro de entender do que aquele texto anterior. Procurem sempre simplificar a mensagem na hora de preparar o roteiro de vocês. Pensar que vocês vão falar aquilo, vai ser uma linguagem falada, não uma linguagem escrita. Usem frases curtas e sejam simples sem serem superficiais.